Também eu quero, com muita alegria hoje, né, a gente sempre aproveita essas oportunidades, né? Eu queria chamar a Giovana aqui, ela vai estar apresentando a equipe que está com ela aqui. A Giovana está com duas pastoras que vieram bem de pertinho ali, né, dos Estados Unidos, da América. Elas estão junto com o pessoal do Life Impact em Juazeiro e hoje vieram para estar conosco, para ministrar uma palavra no nosso coração. Então nós recebemos com muita alegria, né, principalmente de tão longe, né? A América está, né, passando por um momento, né, tão difícil, né, com a morte de Charlie Kirk, né? Não sei se os irmãos estão acompanhando, né, um cristão de direita que defendia os direitos dos cristãos, os princípios de Deus, acabou sendo assassinado de uma forma brutal. Eles estão tentando calar, né, a voz daqueles que pregam os princípios, assim, mas isso não vai acontecer, né, porque a igreja passou por perseguição, né, mas nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então é um prazer, no momento como eu receber duas irmãs lá dos Estados Unidos, americanas, para estar nos abençoando aqui. Então sejam bem-vindas em nome de Jesus. Amém? Vou passar para ela, vai apresentar melhor o nome delas, aí daqui elas dão sequência. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Giovana, eu sou carioca, mas eu moro na Paraíba, trabalho junto com a Life Impact. Eu já estive nessa igreja algumas outras vezes, é uma honra estar aqui com vocês. Agora eu vou apresentar minhas amigas. Essa aqui é a Stephanie. Hello. Oi. Okay, my name is Stephanie Meu Hill, nome é Stephanie. and I am from Tulsa, Oklahoma. Eu sou de Tulsa, Oklahoma. I am a mother of 2 boys, Ela é mãe de 2 meninos, 2 adult boys. adultos já. Don't have any grandkids yet, but Ainda hoping. não tem netinhos, mas ela está querendo os netinhos dela. And I work at Life Impact as the operations manager in Oklahoma. Ela trabalha na Life Impact lá nos Estados Unidos, nos ajudando a gerenciar todos os projetos. Hello, my name is Brooke, Olá, meu nome é Brooke. and I'm from Kentucky, Eu sou do Kentucky. and I'm a wife and a mom of 5 children. Ela é casada e ela tem 5 filhos. So pray for my husband Então, ora pelo marido dela. because he's home with 5 kids. Ele tá lá sozinho com 5 filhos. É. And I work for Life Impact. I'm in charge of all the fundraising of the money so that we can go out and do the mission work in the 3 countries. E eu trabalho na Life Impact, eu ajudo a arrecadar dinheiro para que a gente consiga fazer o trabalho nos 3 países que a gente atua. É isso. Quem vai começar agora vai ser a Stephanie, ela vai dar uma palavra pra gente. So they asked us to share a testimony, Eles nos pediram para dividir um testemunho. and I don't normally speak in front of people. E normalmente eu nem falo tanto à frente das pessoas. So please be patient with me. Então, por favor, seja paciente comigo. But I do know that, God has a word for each of us, and we need to be ready to share and encourage one another in faith. Mas eu sei que Deus tem um trabalho para cada um de nós. A gente precisa estar preparado para dividir as coisas que o Senhor faz na nossa vida. And I was absolutely encouraged by worship, even though I couldn't understand very much of it. E eu fui muito encorajada pela adoração. Eu não consegui entender muitas palavras, mas mesmo assim eu senti o meu espírito fortalecido. The Spirit of God is present here, O Espírito de Deus está presente nesse lugar. and no matter what language that's in, it's E the mesmo Spirit que of God. seja em outra língua, mesmo que você não entenda a língua, você percebe que é o Espírito de Deus. And that's the word I felt like the Lord wanted me to give, was about the power of the Spirit, the power of the Holy Spirit. E a palavra que o Senhor queria que eu desse era sobre o poder do Espírito Santo. One of the things that I like to remind myself is from the scriptures, Romans 8:11. Uma das coisas que eu gosto de lembrar a mim mesma é a escritura de Romanos 8:11. So if you want to read it, go ahead. Se você puder abrir aí na sua Bíblia Romanos, no capítulo 8, versículo 11. Amém? Eu vou ler aqui pra gente, tá bom? Agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês,
Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, que habita dentro de cada um. So, I love that scripture because it reminds us that the same Spirit that raised Christ from the dead Eu amo esse versículo porque me lembra que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos lives in us. vive dentro de mim. And that's powerful. Isso é poderoso. And so I think about that every day as I'm serving the Lord. Então eu penso nisso todos os dias enquanto eu sirvo ao Senhor. When I feel powerless, I know that His power lives in me. Quando eu me sinto fraca, eu sei que o poder de Deus habita em mim. But recently there was another scripture in 2 Peter chapter 1, Mas também tem outra palavra em 2 Pedro, capítulo 1, and it's basically verses 3 through 11. do versículo 3 ao 11. You can read it. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer ou se desvanecer. Essa herança está guardada nos céus para vocês, que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação que está prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultarão, ainda que agora por pouco tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que a fé de vocês, muito mais valiosa do que o ouro que perece a ser provado pelo fogo, seja provada e resulte em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, apesar de não o terem visto. Mesmo não o vendo agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois receberão o resultado da sua fé, a salvação de vocês. Foi a respeito dessa salvação que os profetas falaram, da graça destinada a vocês, investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e a circunstância para as quais apontavam o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês o sofrimento de Cristo e as glórias que se seguiriam a esses sofrimentos. It seems longer in Portuguese than English. É mais longo em português do que em inglês. But I just want to point out a couple of things in this scripture that really spoke to me. Eu quero apontar algumas coisas nessas escrituras que falaram comigo. And I've overlooked it so many times in this passage. Eu já olhei essa passagem tantas e tantas vezes. But His power has given us everything we need for a godly life. Porque o poder de Deus nos deu tudo o que nós precisamos para uma vida de paz, uma vida boa. Everything we need. Tudo o que nós precisamos. Think about that. Pense um pouco sobre isso. When you don't think you can do what God's asking you to do, like speak in front of people, Quando você pensa que você não consegue fazer o que Deus está te pedindo, como falar na frente das pessoas, His divine power gives you everything you need. o poder divino de Deus te dá tudo aquilo que você precisa. It also helps you to be victorious over sin and Também any te evil ajuda- desires that you might have. Também te ajuda a ser vitorioso mediante ao pecado, aos desejos que você pode ter. And so there is a part that we play, as you see in verse 5, Tem uma parte que é a nossa parte, que é a gente vê no versículo 5. we add to our faith goodness, and goodness knowledge, and self-control, and perseverance, and godliness, all those things that it lists. Okay? Gente, eu li o versículo errado. Me perdoem. Tem No wonder it seems problemas. so long. Mas ela está falando sobre 2 Pedro, no capítulo 1, para vocês anotarem aí nele de novo em casa, né? Mas quando ele fala, né, sobre que ao conhecimento, que ele fala, empenhe-se para acrescentar a sua fé à virtude e o conhecimento, ao conhecimento, domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança a piedade, a fraternidade, a fraternidade, o amor. Então ele fala sobre esse acréscimo que a gente faz na nossa própria fé. So hopefully that makes more sense now about the divine power that we have that helps us to live for God. Agora vai fazer mais sentido, né? O poder divino que a gente tem, que nos ajuda a viver todas as situações. And as we add to our faith goodness and self-control and perseverance, E que a gente adiciona à nossa fé a virtude o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. God promises us that we will be
effective and productive. A promessa de Deus é que nós vamos ser efetivos e produtivos naquilo. And he also says in verse 10 that if we do these things, we will never stumble. E ele também diz que se nós fazemos essas coisas, no versículo 10, nós não queremos tropeçar. So I just want to encourage you tonight that when you're discouraged Eu só quero te encorajar essa noite quando você se sentir desencorajado, and you don't feel like you can do whatever God is asking you to do, quando você sente que você não consegue fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer, that his power lives in you, que o poder dele vive em você. that you will not stumble, E você não vai tropeçar, and you will not be ineffective, você não vai ser and you inefetivo, will not be unproductive, você não vai ser improdutivo, because he's given you everything you need porque ele está te dando tudo o que você precisa for life and godliness para ter uma vida through that divine perfeita power that lives in you. através do poder de Deus. Okay? Amém? Amém. I'm so thankful to get to share with you guys today. Eu estou tão agradecida, tão grata por estar aqui podendo dividir com vocês hoje à noite. It's been a dream to come to Brazil and be with brothers and sisters in Christ. Tem sido um sonho estar no Brasil e poder estar com irmãos e irmãs em Cristo. And when we flew into this town, God reminded me about a scripture and He quickened in me, and I knew it's what I had to share tonight. E quando eu estava voando para Juazeiro do Norte, o Senhor me lembrou uma palavra e eu sabia que era exatamente isso que eu precisava dividir com vocês hoje à noite. I believe it's a word for right here, right now, in this season, for somebody here tonight. Eu acredito que é uma palavra para hoje, para essa estação, para alguém que está aqui hoje à noite. My message is titled, When You've Done All to Stand, Stand Again. O nome da minha mensagem é: quando você fez tudo para permanecer, permaneça mais uma vez. We're going to have you read Ephesians 6, 10 through 17. Aí eu vou ler os versículos de Efésios 6, do 10, 10 through 17. do 10 ao 17, que fala sobre a armadura de Deus. Podemos ler? Vou ler. Finalmente, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os poderes e as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se com a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Did you catch verse 13? Você reparou no verso 13? That you may be able to withstand the evil day, and having done all to stand firm. Que ele fala, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, mesmo depois de terem feito tudo, permanecer inabaláveis. When Paul wrote that to the church, it's for us today too. Quando Paulo escreveu isso para a igreja, ele também estava escrevendo para a gente no dia de hoje. When life feels like too much, or when the battle feels endless, and you think you can't go on, Quando parece que é muita coisa e quando a batalha parece interminável, você acha que você não consegue seguir em frente. when you've done everything you know to do, Quando você fez tudo o que você podia fazer, God calls you to stand again. Deus te chama para permanecer mais uma vez. God put this in the word because there is truth. There is a battle. Deus colocou isso aqui na palavra porque é verdade, existe uma batalha. Paul says we don't wrestle against flesh and blood. Paulo diz que não é contra carne nem sangue. It's not just about people or circumstances we're in. Não é sobre pessoas, não é sobre circunstâncias. It's rulers, it's powers, it's principalities. É sobre principados, domínios, poderes desse mundo. And that we're not just in this casual fight, we're in a war. Nós não estamos numa luta casual, nós estamos numa guerra espiritual. But the good news, Mas a boa palavra it's what Stephanie talked about, é o que Stephanie disse,
The power that's in him lives in me, que o poder de Deus habita em nós. so we don't fight in our own strength. Então a gente não está lutando na nossa própria força. Paul says, be strong in the Lord and power in his might. Paulo diz, seja forte no Senhor, na palavra de Deus. Your strength can run out, but God's will never run out. A sua força pode acabar, mas a força de Deus nunca acaba. Another good news when I read this scripture Uma outra boa nova, que quando eu leio essa palavra, is that he gave us armor to put on. que ele nos deu uma armadura para que a gente pudesse colocar. He doesn't tell us to stand empty-handed. Ele não nos fala para permanecer completamente vazio, sem nenhuma estrutura. He equips us with his armor, Ele nos equipou com a sua armadura. the belt of truth, O cinto da verdade, the breastplate of a righteousness, couraça da justiça, the shoes of gospel peace, os pés com a prontidão do evangelho, the shield of faith o escudo da fé, that extinguishes every fiery dart, com o qual a gente pode apagar toda a seta inflamada do maligno, the helmet of salvation, o capacete da salvação and the sword of the Spirit, e a espada do Espírito, the word of a God, palavra de our Deus, weapon against the a evil one. nossa arma contra o diabo. And listen, this isn't just your armor, Isso não é só a sua armadura, it's his armor. é a armadura de Deus. That means the strength is his, Isso significa que a força vem dele, the victory is his, a vitória, because we're clothed in his power. porque nós estamos empoderados pelo poder de Deus. So the part that stirred in me for today E a parte que o Senhor mais tocou no meu coração hoje is when it says, when you've done all to stand, stand. é a parte que fala que depois de terem feito tudo que podiam, permaneçam inabaláveis. Because the enemy's strategy is often intimidation. Porque a estratégia do inimigo é intimidação. He cannot defeat you, Ele não pode te derrotar, but he can get you to quit. mas ele pode te fazer desistir. And standing means never quitting. E permanecer significa nunca desistir. Even when you're weary, Mesmo quando você está cansado, even when you're tired. mesmo quando você está enfraquecido, We're not denying that sometimes you may see or feel those things that make you so tired. às vezes a gente não pode negar que você vai sentir coisas que vão te fazer sentir cansado, desanimado. But standing means trust in his strength and not your own. Mas permanecer significa confiar na força de Deus e não na sua própria força. Standing means rising again when you've been knocked down. Permanecer significa se levantar, mesmo quando tudo que você queria fazer seria ficar deitada. And standing means holding your ground. E permanecer significa And with God estar junto de Deus, until you get to the breakthrough. até que você chegue nessa transformação. Sometimes victory doesn't look like charging into battle. Às vezes a vitória não significa, não parece ficar andando até a batalha. Sometimes victory is just refusing to back down and to planting yourself in the ground Às vezes vitória significa se recusar a recuar e plantar os seus pés no chão. and claiming the territory for Jesus Christ. E clamar por esse território no nome de Jesus. Claiming the territory for your family for Jesus Christ. Clamar esse território no nome de Jesus. For your marriage for Jesus Christ. Pelo seu casamento no nome de Jesus. This territory is mine and you can't have it. Esse território, essa terra é minha e o diabo não pode ter, não pode tocar. And then sometimes we think, but how? Because things are looking really bad. E às vezes a gente se pergunta como, porque tudo parece tão ruim, tão ruim. This thing with my child, it just gets worse and worse. Essa situação com a minha filha, meu filho, só fica pior, pior. This family member, it's so hard. Esse membro da família é tão difícil. My job is so frustrating. Meu trabalho é tão cansativo. So how do I do it? How do I keep standing? Então como eu faço? Como eu posso permanecer? We lift the shield of faith Nós levantamos o escudo da fé, and we speak the word of God, nós falamos a palavra de Deus, because our faith grows when we hear the word of God. porque a nossa fé, ela cresce quando nós ouvimos a palavra de Deus. So when the enemy comes, Então quando o inimigo vier,
You just declare what God has Você said vai declarar o que Deus já falou, out loud bem alto, over your life, para sua vida, over your family, para sua família, over that situation. para aquela situação. You just keep lifting the shield of Você faith continua levantando a escudo da fé and standing your e ground. permanecendo. So, today, Hoje, if you're here se você está aqui and your heart feels weary, e o seu coração se sente preocupado, ou você se sente preocupado no seu coração, I want to tell you, eu quero te dizer, God is not asking you to do something that you cannot do. Deus não está te pedindo para fazer algo que você não pode fazer. He's asking you to stand in what He has already given to you. Ele está te pedindo para permanecer naquilo que Ele já te deu. Jesus Christ has already overcome the world. Jesus Cristo já venceu o mundo. He already paid the price. Ele já pagou o preço da cruz. He's already won the victory. Ele já venceu essa vitória. So when you've done all you know to do, Então, quando você já fez tudo o que você poderia fazer, just stand in His victory. permaneça na vitória de Cristo. And remember, if you feel like, oh, but I just can't today, E se você, e se lembre, se você sente como tipo, ai, eu não consigo hoje. that there was a girl from the United States Tem uma garota aqui dos Estados Unidos that said, yes, you can. que está dizendo, você consegue. You can stand. Você consegue permanecer. Because the Word of God says you can. Porque a palavra de Deus diz que você consegue. You can because you have His power in you. Você consegue porque você tem o poder de Deus em você. And you can stand because He holds you in His hands. E você consegue porque Ele te segura nas suas mãos. The one that never fails. Aquele que nunca falha. The one that never stumbles. Aquele que nunca tropeça. And the God who never retreats. E o Deus que nunca se arrepende. He's with you. Ele está com você. He's clothing you in His armor. Ele está botando em você a sua armadura. He gave us His Word Ele nos deu essa palavra as a blueprint of victory. como um livro da verdade, da vitória. So I say to you, Então eu digo para você, when you've done all you can to stand, quando você já fez tudo o que você poderia para permanecer, stand again. permaneça mais uma vez. Amém? Amém. Eu queria convidar vocês a colocar de pé. Não sei se você entendeu essa palavra, mas o Senhor, Ele conhece o nosso coração. Eu sei que ao longo da caminhada, muitas vezes, as lutas vão nos desgastando, né? Às vezes nosso coração vai ficando cansado. Tem época que nós estamos quase se arrastando, né? Deus, será que não vai cumprir essa promessa? Eu queria orar junto com você, se você tem sentido no seu coração, de alguma forma, que as lutas estão grandes demais, que está pesado para carregar. Eu queria convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar pela sua vida, pedindo para que o Senhor traga um renovo sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre as suas finanças, amém? E eu queria que você viesse aqui à frente, eu vou estar orando com você. Eu vou ver se as irmãs quiserem ministrar também, orar pelas pessoas. Esse é um momento que você está tirando para receber de Deus. Não é vergonhoso você pedir ajuda quando está cansado, amém? Vergonhoso é você desistir e voltar para trás. E deixar e abandonar tudo. Então é um momento que nós temos para o Senhor nos trazer um renovo, trazer a nós assim, renovar o nosso coração nessa noite, amém? Então feche seus olhos onde você está, enquanto o Romer vai ministrando uma canção. Eu queria que com seus olhos fechados você começasse a falar com Deus, pedindo esse renovo, pedindo ao Senhor que Ele trouxesse esse renovo na sua vida para que você possa continuar, que você possa prosseguir e não desanimar da sua caminhada. Amém? Feche seus olhos onde você está. Pai, nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai, porque muitas vezes nós nos sentimos sim, ó Deus, cansados. Muitas vezes, ó Deus, nós nos sentimos desanimados. E o Senhor mostrou, Deus, que ninguém pode ser autossuficiente. Nos momentos mais difíceis do Senhor, a qual o Senhor estava carregando o peso do nosso pecado, o peso da humanidade, todas as maldições. Quando o Senhor carregava aquela cruz, o Senhor precisou de um ombro amigo, ó Deus, de alguém para estar ao lado.
para ajudar o Senhor a levar aquela cruz até o Calvário. Quem somos nós para não precisar de ajuda? Por nesse momento, ó Deus, nós apresentamos a vida dos nossos irmãos e obrigado pela palavra que o Senhor nos trouxe hoje, ó Deus. O Senhor é um Deus que restaura, o Senhor é um Deus, ó Deus, que renova. E nós pedimos nesse momento, ó Deus, que o Senhor mande do céu agora os teus anjos, ó Deus, trazendo um azeite novo sobre nós, ó Deus. Traga um vinho novo sobre os teus filhos, ó Deus, e começa a trazer um refrigério, e começa a trazer renovo, ó Deus. Nós sabemos, ó Deus, que os dias são maus, sabemos que as lutas são grandes, sabemos que o inimigo, ó Deus, tem tentado de todas as formas nos paralisar, tem tentado nos parar, ó Deus, mas essa noite nós nos levantamos diante da Tua palavra, ó Deus, e nós declaramos que recebemos do Senhor o renovo do Senhor, recebemos o Teu azeite, ó Deus, recebemos o Teu óleo, recebemos o Teu vinho novo, ó Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo, começa a derramar sobre os casamentos agora, Pai, em nome de Jesus. Os casamentos, ó Deus, que estão desestruturados, os casamentos onde o diabo, ó Deus, tem causado intriga e confusão. Entra agora, Espírito Santo, e faz uma obra agora e traz um renovo, ó Deus. Eu oro pela saúde dos teus filhos, ó Pai, aqueles que estão com a saúde debilitada, aqueles que estão se sentindo cansados. O Senhor é a cura. Vem, Senhor, em nome de Jesus, curar os teus filhos agora. Oh, Senhor, toca do alto da cabeça, a planta dos pés agora, trazendo cura, Deus, e trazendo restauração física, Pai, em nome de Jesus. Eu apresento, a Deus, as finanças dos teus filhos, em nome de Jesus, Pai. Se o diabo tem atacado de alguma forma, Deus, se tem roubado de alguma forma, entre com providência, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor seja a provisão para os teus filhos, em nome de Jesus, ó Pai. E eu peço nesse momento, ó Deus, para aqueles que estão desanimados de espírito, aqueles, ó Deus, que estão enfrentando luta, a luta está sendo demais, o peso está sendo demais, ó Deus. Aqueles que têm carregado no ombro, ó Deus, um peso e têm encontrado dificuldade para caminhar com o Senhor. Eu faço um pedido ao Senhor agora, Pai. Envia os teus anjos agora, ó Deus, e tire todo o peso do ombro dos seus filhos, ó Pai. O Senhor já carregou todo o peso. O Senhor já levou na cruz do Calvário todo o peso, ó Deus. Tira, Deus, o peso do governo dos nossos ombros. Faz assim comigo, assim, eu tiro. Faz comigo, põe a mão dos seus ombros, eu tiro todo o peso que está sobre os meus ombros. Diga assim, eu tiro todo o peso que está no meu coração. Diga assim, todo sentimento que não vem do Senhor, todo desânimo, nós tiramos agora e entregamos ao Senhor. Nós trocamos agora o nosso jugo e o fardo e recebemos o Senhor, pois teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Diga assim, Senhor, somente no Senhor eu posso encontrar paz e descanso para a minha alma. Levante suas mãos ao céu e diga assim, obrigado, Jesus. Diga obrigado, Jesus, pelo renovo que vem do Senhor. Diga obrigado, Jesus, pelo renovo que o Senhor derrama sobre nós. Em nome de Jesus. Coloca a mão na sua cabeça e diga assim, Senhor, eu tomo posse de toda a armadura de Deus. Troca agora os meus pensamentos pelos seus pensamentos. Em nome de Jesus. Adora o Senhor agora nesse momento.